Oi, gente. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre a água, o tratamento e sua potabilidade. Nós estamos a turma 1001, grupo 1, e nossos orientadores são a Cristina e o Leque. Bom, a potabilidade da água é definida de acordo com o seu destinatário, ou seja, estamos falando da potabilidade da água para seres humanos. Portanto, os padrões de qualidade são definidos para que tais seres possam consumi-la. Visto isso, existem fatores químicos, físicos e biológicos que contribuem para que essa água possa ser consumida. Afinal, eles são divulgados por órgãos oficiais e decretos obrigatórios para todo o Brasil. Os fatores físicos são a cor, medida por um fotofotômetro para capturar exatamente a cor real da água, uma vez que essa disparidade em relação à cor e tonalidade não necessariamente é percebida a olho nu, é a famosa cor aparente. A turbidez e a condutividade elétrica, ou seja, ela é um reflexo da quantidade de elementos detríticos, sais dissolvidos e sólidos totais medidos a partir de uma sonda e que se relacionam a essa condutividade elétrica da água. Já o principal fator biológico é a análise em relação à presença ou ausência de coliformes no meio líquido, algo que indica a presença de micro-organismos patogênicos na água. Normalmente essa água é desinfectada com a adição do elemento químico cloro nas estações de tratamento. Existem também os parâmetros químicos, como o pH, que representa o equilíbrio entre íons H+ e íons OH e indica se uma água é ácida, neutra ou alcalina. O pH da água depende da origem dela e das características naturais, mas pode ser alterado pela introdução de resíduos. Além do pH, tem também o oxigênio dissolvido, porque a água, em condições normais, contém esse oxigênio. Então, águas com baixos teores de oxigênio dissolvido indicam que receberam matéria orgânica. Agora, o processo de tratamento da água. Nós vamos citar as principais e mais usadas etapas, começando pelo gradamento. Nessa etapa, os resíduos sólidos grandes são contidos por grades com espaçamento de 5 a 10 centímetros entre elas. Essa é uma das primeiras etapas para facilitar a condução por meio de bombas e tubulação. Em seguida, temos a desarenação, que é um processo preliminar com a finalidade de separar pequenos materiais sedimentáveis de 0,1 a 0,4 milímetros presentes no líquido. Logo após, a coagulação química. Este é um processo responsável pela desestabilização das partículas em um sistema aquoso. Tem o objetivo de tornar as impurezas que se encontram em suspensão fina passíveis de remoção nas fases seguintes. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre floculação e decantação. Neste passo, as partículas sólidas unem-se em flocos maiores para facilitar o processo seguinte de decantação. Logo em seguida, temos a filtração, uma etapa bastante importante do processo. É na filtração que a água passa por filtros compostos por camadas de antrácito, fazendo com que as impurezas fiquem retidas. Logo depois, temos desinfecção. Neste passo, ocorre a aplicação de cloro-gás, hipoclorito de sódio, para eliminar micro-organismos causadores de doenças. Por fim, fluoretação. É conhecida como um importante fator para o declínio da prevalência de cárie dentária. Portanto, deve ser monitorada, a fim de que o teor de flúor seja mantido dentro dos padrões adequados para o controle da cárie e prevenção da fluorose dentária. O sulfato de alumínio é responsável pela coagulação da água. Ele tem a função de fazer com que as partículas de sujeira que estão suspensas na água fiquem eletricamente desestabilizadas, facilitando a união delas. Já o sal de flúor é responsável pela fluoretação da água. O flúor tem a função de endurecer o esmalte dos dentes, sendo colocado na água com o objetivo de prevenir a cárie dentária. Bom, a cal hidratada consiste no composto químico proveniente de uma reação de síntese com a água. Esse composto alcalino é importante pois tem características coagulante, precipitante e neutralizante de pH. Na sua última fase de uso, correção de pH, a cal é utilizada para estabilizar a acidez da água, que adquire acidez por causa dos produtos químicos usados durante seu tratamento. Carvão ativado vem da queima da cortiça e por isso ele é bastante poroso e está em forma de pó. Ele é do tipo antracitoso porque tem 90% de carbono. É comum que seja usado na etapa de filtração da água, assim como a areia, e funciona como uma camada filtrante, ou seja, ele ajuda a filtrar a água. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação. A Barão editou o nosso vídeo. Já a Marcela e a Júlia fizeram nossos slides. Muito obrigado pela atenção de vocês.